Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Vamos iniciar aqui uma entrevista com a senhora. Só poderia iniciar aqui na sua formação acadêmica? Eu sou formada em letras língua portuguesa. Minha formação foi pela UEPB, tá? E foi em 1992. Veja que já faz um tempinho, né? E também tenho licenciatura em matemática. Então, dois extremos, né? Uma disciplina voltada para as letras e outra disciplina voltada para os números. Certo. Há quantos anos você leciona? Eu entrei no município de Pirpirituba em 1988. Então, desde 88 que eu estou em sala de aula. Então, isso já faz 35 anos. Relate para nós um pouco da sua experiência na sala de aula. Bem, no início em que eu comecei a minha formação acadêmica, então eu já tive a oportunidade de entrar em sala de aula. Eu tentava conciliar, né, o trabalho com a graduação. E em 97 eu fiz o concurso, porque antes, em 88, era apenas um contrato no regime seletista. Mas em 97 eu fiz o concurso no município e fui aprovada, né, classificada, e comecei minha carreira em sala de aula, ensinando logo no início ao Fundamental 1, que são os anos iniciais. Quais os recursos didáticos usados na sala de aula? Como você bem já me perguntou, né, e eu já mencionei, de 88 para cá houve muitas mudanças na educação. Antes, no início, nós usávamos apenas os recursos que nos eram impostos, como quadro, no caso era o giz, o quadro negro, realmente, quando eu iniciei, e o giz e o livro didático. Era o que nós usávamos, caderno, lápis, isso aí era o material mais do aluno, e o livro didático. E quanto ao material, quando nós íamos dar as aulas, quando ia dar as aulas, tinha um material que era chamado de livro seriado, onde nós montávamos com folhas de cartolina ou outras folhas, montávamos tipo um caderno grande e passávamos essas páginas e mostrava, dependendo do conteúdo do assunto, para os alunos. Então, com a modernização, foram passando os anos e tudo isso foi ampliando, né? Então veio os quadros brancos, né, com a caneta, que já foi um certo avanço, e a escola depois adquiriu, antes era um mimeógrafo, onde nós não era impresso em si, as provas, as atividades, nós fazíamos em um stencil, como era chamada a álcool, e rodava para ser distribuído com os alunos, para que eles tivessem uma melhor aprendizagem, não fosse tanto tempo escrevendo na lousa. Atualmente, nós já estamos um tanto avançada, né? Porque hoje nós já temos o projetor de imagem, que é o Data Show. Então, nós já utilizamos vários outros níveis, onde os alunos em si, eles já têm celulares, que é uns recursos tecnológicos, onde às vezes nós enviamos links, atividades, formamos assim os grupos. Então, tudo isso é uma forma, uma metodologia para se trabalhar em sala de aula, tanto na área de língua portuguesa como matemática. Certo. Qual a habilidade de um professor mais importante hoje na sala de aula? Habilidade, eu posso dizer que seria a forma que ele tem de trabalhar com o aluno,
que são as metodologias, e ele ter conhecimento daquilo que está sendo aplicado em sala. Então, ele tem que ter um certo conhecimento da área dentro do que ele está exercendo e o que ele vai explorar do aluno. Porque o aluno em si, ele também traz um certo conhecimento para a sala de aula. Então, nós temos que trabalhar o que o aluno também traz e desenvolver os conteúdos dentro daquelas habilidades trazidas pelo aluno. Quais as suas habilidades na sala? Bem, a habilidade que eu mais, dentro da língua portuguesa, é a leitura, a escrita, o destaque das inferências dentro dos textos, a interpretação. Como você visualiza os futuros professores? Os futuros professores, voltando para a realidade que eu vejo em sala de aula, eu vejo que não teremos muitos professores não, porque os adolescentes os quais eu tenho em sala atualmente, eles não optam ou não têm uma meta voltada para a educação, para serem professores. Com o avanço da tecnologia, acha que a educação aumentou a capacidade dos alunos ou atrapalhou? O raciocínio deles com o avanço tecnológico, eles são super expert no assunto. E, de certa forma, temos alunos que sabem manusear bem melhor os recursos tecnológicos mais do que professores. Isso por experiência que vejo na escola em si. Quando é para montar os data show, tem os alunos que eles montam para o professor, onde o professor não sabe manusear. Celulares, eles vai muito. Só que, na minha visão, o celular em sala de aula, ele, em vez de ser um objeto para beneficiar, às vezes ele atrapalha em si, porque o aluno ele está acostumado a ter as respostas prontas e não vai em busca, não pensa, não raciocina para ter a sua resposta própria. Qual o recurso mais utilizado na sua sala de aula tecnológico? Bem, eu costumo usar o projetor de imagem, né? Que é o Data Show, que é o que a escola também ainda oferece. Mas nós estamos passando por uma reforma agora, a escola, tanto que estamos em um outro ambiente e o projeto para as salas de aula já é, em cada sala, um projetor de imagem para que as aulas elas sejam mais dinâmicas. Certo. Muito obrigado, professora, por participar desse trabalho. Por nada, fique à vontade. Quando precisar, estarei aqui.